Bom, pessoal, mais uma vez gostaria de dar bom dia a todos, agradecer a todos que estão aqui presentes em mais uma live. E agora a gente vai iniciar a nossa live fazendo a apresentação do nosso palestrante de hoje. O nosso palestrante de hoje é o professor doutor Eduardo de Araújo Carneiro. O professor Eduardo é licenciado em História pela UFAC, bacharel em Economia também pela Universidade Federal do Acre, é mestre em Letras também pela UFAC, é doutor em História Social pela USP e doutor em Estudos Linguísticos pela Unesp. Professor, se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, dar bom dia para os palestrantes, agora é a hora. Bom dia a todos. Quero agradecer de antemão aos organizadores deste evento que me convidaram para estar aqui divulgando um pouco sobre as últimas pesquisas que eu venho realizando. A todos que acompanham a minha produção acadêmica, sabem que eu venho propondo, desde o meu primeiro livro que eu publiquei, uma revisão da história do Acre. Tendo em vista que a narrativa da história do Acre, atualmente hegemônica, aquilo que a gente chama de história oficial, segundo a minha compreensão, segundo as pesquisas que eu venho realizando diretamente com as fontes primárias, ela é eivada de manipulações. E eu não me refiro, eu não me refiro às diferentes interpretações que uma pesquisa pautada em métodos científicos pode chegar. Isso não é manipulação. O que eu estou me referindo como manipulação da história é a, são os equívocos criados de forma irresponsável para beneficiar personalidades ou grupos de interesse. Então, e essa irresponsabilidade pode acontecer por diversas formas, desde a negligência, a imperícia, a imprudência, a má formação acadêmica do pesquisador e etc. Mas existe uma outra irresponsabilidade que é característica da historiografia oficial acreana, e é essa que eu me atenho nos livros que eu escrevo, que é o julgamento inconsequente da história. É aquele equívoco, aquele falseamento da história criado propositalmente de forma desonesta e antiética. Então, essa minha produção acadêmica, ela vem, então, evidenciar essas manipulações desde o meu primeiro livro, e mais especificamente esse aqui, que é a Epopeia do Acre e a Manipulação da História. Então, esse aqui é o que eu trato, falo um pouco sobre essa ideia de manipulação da história. E devido ao fato dessa história estar manipulada, é que eu proponho uma revisão dessa história ortodoxa, hegemônica, tradicionalmente aceita como verdade. Uma outra coisa que é bom salientar, que os clássicos da historiografia acriana, aqueles livros, aqueles autores que moldaram a nosso imaginário social sobre esse passado histórico, eles não eram historiadores de formação. De Leandro Tocantins a Euclides da Cunha, de Craveiro Costa a Cezedeiro Correia, Castelo Branco Sobrinho, Genesco Castro, todos esses autores que produziram suas narrativas próximas aos acontecimentos,
ela, essas narrativas, elas não foram produtos de uma pesquisa científica da qual é ensinada numa academia, já que eles eram advogados, militares, às vezes jornalistas, e o curso de história propriamente dito só veio surgir no Brasil na década de 30. Outra coisa interessante é que o modelo de história científica do final do século XIX para o início do século XX era o modelo positivista, baseado na linearidade do tempo, no progresso, na crença cegas aos documentos e etc. É por isso que, por exemplo, quando o historiador se dá conta, por exemplo, dos apontamentos de Plácido de Castro sobre a Revolução, e neste documento, escrito de próprio punho, lá escrito está que aquilo que fora feito foi nomeado como revolução, a maior parte dos historiadores da época nem sequer criticaram o conceito que estava sendo utilizado para nomear aquele fenômeno histórico, chamado, tradicionalmente, de Revolução Acreana. Bem, a ideia que se tem quando se faz a revisão histórica, ela é revisitar os documentos, dando a ele uma nova abordagem. Então, não é porque Plácido de Castro escreveu que fez uma revolução que eu, historiador, formado na Universidade Federal do Acre, tenho que acreditar. Temos que fazer a crítica aos documentos. Mesma coisa, por exemplo, quando você pega a ata e os documentos produzidos em 31 de março de 64, não é porque está escrito que fora feito uma revolução pelos militares que eu, historiador, formado na Universidade Federal do Acre, tenho que acreditar nisso. É preciso que a gente faça a crítica aos documentos. Então, esse estilo de narrativa da história do Acre, ele é muito próximo daqueles modelos epopeicos, tirando de fora alguns autores, como Leandro Tocantins e Euclides da Cunha, que tem mais apreço à pesquisa documental, diversos outros livros, como o de Craveiro Costa e tantos outros, mais parece uma narrativa de um romance histórico, principalmente porque esse caráter dos grandes feitos, dos grandes heróis, o estilo de evidenciar o fabuloso, aquilo que seria memorável, etc. Então, essa história epopeica é aquilo que a gente denuncia nos livros como história apoteótica. Essa história apoteótica, ela não tem o compromisso de dizer a verdade. Ela não tem compromisso com as evidências. Ela não tem compromisso com os fatos. O que ela faz é, partindo do ponto de vista do vencedor, né, escreve uma história de autoelogio. É como se a história do Acre estivesse submetida a um projeto identitário. É isso. Então, quando eu falo de revisão da história, eu estou procurando evidenciar aquilo que eu chamo de manipulação e identificar como esse projeto identitário do acreano heróico e patriótico perpassa toda essa narrativa.
criando ufanismo, otimismo no acreano. É como se a narrativa histórica estivesse sendo torturada para confessar uma uma suposta grandeza do povo acreano. Então, existe conteúdo ideológico nessa narrativa, da qual o historiador profissional tem que saber identificar. Tem um conteúdo pedagógico nessa escrita da história oficial que aponta para o ensino de que o acreano é um povo diferenciado, já que foi o único que lutou para ser brasileiro. O único que lutou para ser brasileiro, nada mais é do que mais uma das muitas manipulações que a história oficial cria e passa para os bancos escolares, inclusive até nos bancos acadêmicos, como verdade. Se dentro da academia a gente não questionar essas adulterações do passado, perderemos o locus principal da crítica à historiografia, que é a própria academia. Temos que tirar da história do Acre todo esse conteúdo celebracionista, esse conteúdo apoteótico. É como se todos os feitos dos acreanos na história estivessem sob a ditadura das boas intenções. A pessoa invade território estrangeiro, mata boliviano, pratica genocídio, pratica contrabando, estupra nativas, e etc., como se tudo isso fosse, não, tudo foi feito por amor à pátria, tudo com as melhores intenções possíveis. Então, temos vários exemplos disso na história do Acre. Só que eu vou citar apenas alguns e logo em seguida já pedir para o colega Pedro colocar os slides, onde eu vou apresentar a minha pesquisa mais recente, que eu trato da participação do Estado do Amazonas na dita Revolução Acreana, coisa que está lastreada em diversos documentos, mas que a história oficial do Acre fez questão de minimizar, interditar, silenciar, já que o Estado do Amazonas, como eu vou falar no decorrer dessa palestra, ele disputou contra a União o território do Acre. Depois que o Acre... Quando eu falo Acre, na verdade, eu me refiro às terras banhadas pelos rios Purus e Juruá. Quando essas terras foram incorporadas oficialmente ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, e, em 1904, o governo federal, mediante decreto, resolveu administrar aquela porção incorporada diretamente, o Estado do Amazonas, ele contratou o advogado Rui Barbosa e ingressou no Supremo Tribunal com uma ação reivindicatória de território. Ou seja, o Estado do Amazonas reivindicou aquela porção de terra que hoje nós compreendemos como Acre, como se fosse amazonense. Então, havia toda uma disputa na época de incorporar essa região ao Estado do Amazonas, e o movimento autonomista acreano, que já estava em efervescência na época, fez questão de retirar da narrativa da anexação do Acre toda e qualquer participação do Estado do Amazonas. E eu, como pesquisador, fui até as fontes, viajei até o Rio de Janeiro, até Brasília, e principalmente até Manaus, e trouxe essas evidências à tona. E isso originou mais dois livros meus.
Bem, então, quando eu falo, por exemplo, que o Acre ele se tornou brasileiro por capacidade de liderança de Plácido de Castro, atribuindo a ele a exclusividade do feito, eu estou manipulando a história. Quando eu digo que o Acre foi o único lutar para ser brasileiro, eu estou manipulando a história, porque esses tipos de afirmações não têm lastros em evidências documentais. Pelo contrário, quando a gente confronta com o que existe de documentos da época, esses tipos de afirmações se mostram falaciosos. É o que eu falei logo no início. São os equívocos da história produzidos propositalmente ou não para criar um benefício simbólico ou político para grupos ou personalidades. Então, vou citar outro exemplo aqui de manipulação da história, que eles todos estão nos meus livros. Quando eu digo, por exemplo, que Guiomar Santos, ao se candidatar na primeira eleição ao Estado do Acre, ao recém-Estado do Acre, ele que foi o autor da lei que levou o Acre à categoria de Estado, ele concorreu às eleições e perdeu. Então, na história oficial, para salvaguardar a imagem de Guiomar Santos, é criado aquele conteúdo acrianocêntrico, do acrianismo, dizendo que o povo não elegeu Guiomar Santos porque o acriano vota em acriano. Então, esses tipos de explicações são formas de manipular a história. É claro que todos sabendo que José Augusto era acriano, mas certamente esse fato não foi o motivo do Guiomar Santos ter perdido a eleição. No meu livro, eu tento apontar para outras explicações baseadas nas evidências que eu encontrei. Outra manipulação que ela é bem usada, divulgada, é aquela ideia de que os soldados da borracha foram determinantes na vitória dos aliados. Esse discurso todo, obviamente, foi criado na época em que os próprios soldados da borracha disputavam, perante o governo federal, aposentadorias comparáveis às dos pracinhas que combateram na Europa. E criou-se toda aquela visão epopeica de que os soldados da borracha teriam sido fundamentais. Mesmo sabendo que, na época, já existia borracha sintética, mesmo sabendo que o Acre não era o único produtor de borracha, mesmo sabendo que a Índia e o Ceilão produzia muito mais borracha que o Acre, mesmo sabendo que Inglaterra e Estados Unidos tinham estoques consideráveis de quase 500 mil de toneladas de borracha, e mesmo sabendo que a vitória dos aliados tem muito mais a ver com o Oriente do que o próprio Ocidente. Todos sabemos que o exército nazista teve uma derrota decisiva, foi na Rússia. Então, se formos pesar na balança, a contribuição dos soldados da borracha para a vitória dos aliados foi insignificante. Bem, então isso tudo são exemplos de como a história do Acre ela é torturada para confessar uma possível grandeza do povo acreano. Nós vemos que, por exemplo, nos governos aí da Frente Popular, houve uma tentativa de associar a figura de Chico Mendes e os empates, por exemplo, ao heroísmo de Plácido de Castro, criando uma sensação de linealidade desse heroísmo do povo acreano. Tudo isso, manipulações da história. Cria-se um lastro de continuidade onde ele não existe.
baseado num projeto de identidade do povo acreano. José Honório Rodrigues, um grande historiador brasileiro, ele foi um dos pais do revisionismo, claro, obviamente, se referindo à história do Brasil. Ele falou que havia uma necessidade, na época, urgente de se revisar a história do Brasil, já que toda ela, baseada em documentos oficiais, espelhavam os interesses da classe dominante. A mesma coisa deve ser feito aqui com relação à história acreana, já que todos os documentos eles foram produzidos espelham a visão do vencedor. Certamente, se um seringueiro fosse convidado a falar sobre a Revolução Acreana, a ideia, a imagem, a memória desse passado seria totalmente outra. Basta dizer que a dita revolução, que vaidosamente é chamada de revolução, não mudou em nada a situação cotidiana do seringueiro. Como diria Euclides da Cunha, ele continuou trabalhando para se escravizar. Então, o que eu proponho nesse revisionismo da história, desde a publicação do meu primeiro livro, que é esse daqui, ele chama A Formação da Sociedade Econômica do Acre, sangue e lodo no surto da borracha. Sangue, porque eu aponto a violência, a dramática processo que dizimou, no mínimo, 40 etnias nativas na região. Esse processo de genocídio foi praticado pelos heróis, aquilo que a história oficial chama de heróis acreanos, que maldosamente manipulou a narrativa para separar o seringueiro que lutou para ser brasileiro e o seringueiro que matou índio. Então, parece que quando a gente lê a história oficial, a gente não sabe identificar o seringueiro que lutou para ser brasileiro e aquele que estuprou nativas. Então, nesse livro, eu mostro não só o sangue, mas também o lodo, todas as práticas de corrupção que existiram na formação da sociedade acreana. Então, o que eu pretendo é expurgar, desintoxicar a história do acreanismo. Exatamente. Eu retirar essa visão acreanocêntrica da narrativa que deforma a compreensão que nós temos do passado. Mesma coisa que José Rodrigues fez, por exemplo, com a história do Brasil. Né? Mesma coisa, por exemplo, que na academia a gente faz, olha, alertando vocês de que a história, a história como nos é ensinada tradicionalmente, ela precisa ser desintoxicada do etnocentrismo europeu. Todos sabem o quanto os europeus influenciaram a nossa compreensão do passado, já que até hoje, infelizmente, na própria Universidade Federal do Acre, a maior parte dos livros de história que nós, professores, indicamos para os alunos, ainda são de autores europeus. Então, precisamos desintoxicar a história com H maiúsculo, do etnocentrismo, do europocentrismo, da mesma forma que nós temos que retirar da narrativa da história do Acre o conteúdo ideológico do acreanismo, já que o acreanismo é que cria esse tom embelezador da narrativa, expurgando, por exemplo, toda a participação do Estado do Amazonas na dita nacionalização do Acre. Então, falando isso introdutoriamente, eu vou pedir para que o Pedro coloque, então, os slides.
Vou colocar aqui, professor. Então, enquanto o Pedro coloca os slides, nós da academia, historiadores profissionais, temos o dever de escrever a história pautado no compromisso com a verdade. Está dando retorno aqui, o Pedro. O senhor está conseguindo ver, professor? Não, os slides não. Agora sim. Agora sim. Então, nós historiadores temos que ter o compromisso ético, principalmente os pesquisadores, de escrever baseado no senso de verdade. É óbvio que a verdade no campo da história ela é inalcançável. No entanto, devemos ter um compromisso ético de buscá-la a todo instante. Então, é baseado nisso que eu fui aos acervos disponíveis procurar evidências sobre esse heroísmo e esse patriotismo do povo acreano. Eu perguntei para mim mesmo, até que ponto isso é ideologia, até que ponto isso é história, até que ponto isso é interpretação baseada nos pontos de vista do vencedor e até que ponto isso de fato aconteceu. Então, está aí o primeiro slide, o tema da nossa palestra. Pode passar, o Pedro. Está aí a capa dos meus últimos 2 trabalhos, a minha tese na Unesp, sobre que envolveu um tema também relacionado ao Acre. O título da tese foi O Acre é do Amazonas, um estudo sobre polêmica discursiva. Então, esse tema, eu já fiquei maturando ele por 4 anos, no entanto, com metodologias e perspectivas linguísticas, já que eu trabalhei com 2 discursos polêmicos e contraditórios do ponto de vista da análise do discurso. Essa tese tem 140 páginas. No entanto, o que eu quero evidenciar é esse outro trabalho que se chama O Estado do Amazonas na Questão do Acre, que foi o meu trabalho mais recente de pós-doutoramento na UFAM. Então, essa minha pesquisa, que resultou no meu relatório de pós-doutoramento, ele virou 2 livros. Por gentileza, Pedro. Passa o slide. Pedro? Isso. Então, esses são os 2 livros que resultaram da minha pesquisa de pós-doutoramento. O que eu quero falar um pouco hoje é sobre esse primeiro. Não foi revolução nem acreana. No livro eu argumento isso, com as evidências históricas que eu encontrei. Sobre o fato dela não ter sido revolução, eu vou deixar o debate para um segundo momento, que é mais um debate teórico sobre o conceito de revolução. No entanto, eu vou me ater a essa ideia de que a dita Revolução Acreana, que foi qualificada, etiquetada como Revolução Acreana, é possível que ela não tenha sido acreana. E esse outro livro, aí ao lado, O Estado do Amazonas e a Disputa pelo Acre, eu mostro o processo pelo qual o Estado do Amazonas, todo o desenrolar dos fatos, do qual o Estado do Amazonas exigiu a incorporação imediata do Acre ao território amazonense.
Então, o Estado do Amazonas, como havia falado, contratou o maior, na época, né, o maior advogado do Brasil, o senador Rui Barbosa, e o Rui Barbosa, ele defendeu em uma magistral obra, da qual os acreanos não conhecem, e esse desconhecimento da obra do Rui Barbosa é proposital. Eu mesmo fiz uma pesquisa nas principais bibliotecas do Acre, não encontrei esse livro, que foi O Direito do Amazonas ao Acre Setentrional. Esse livro foi escrito por um eminente intelectual do Brasil, Rui Barbosa, que garimpou, ele fez isso por nós, ele garimpou os documentos na época que comprovavam que o Estado do Amazonas é quem administrava essa região que hoje nós chamamos como Acre. Quando eu falo que hoje nós chamamos como Acre, é porque um outro erro da história oficial é tentar compreender os fatos do processo de anexação com o conceito que temos hoje de Acre. Isso é um erro que dentro da história acadêmica a gente chama de anacronismo. Pensar o Acre do final do século XIX com a compreensão de Acre que temos hoje. O Acre do século XIX não era um Estado. O Acre do século XIX não era uma unidade federativa do Brasil, nem um ente político do Brasil. O Acre do século XIX era só um rio. Só isso. E é baseado nesses argumentos que o Rui Barbosa defendeu que, dentre os muitos argumentos, são mais de 1.500 páginas, que o Acre deveria sim pertencer ao Estado do Amazonas. Bem, o processo aberto no Supremo Tribunal nunca foi avaliado, nunca foi julgado. E os motivos eu conto aí no livro. Mas o interessante dizer é que na Constituição Federal de 1934 consta que o Brasil deveria indenizar o Amazonas pela perda do Acre. O que quer dizer que o Acre pertencia, de fato, deveria pertencer, de fato, ao Amazonas. Bem, esse tipo de debate a historiografia oficial não faz, justamente porque ela é comprometida com os ideais de autonomia do Acre. Os autonomistas fizeram questão de silenciar toda a participação do Amazonas na incorporação do Acre e, por sinal, também toda a defesa que o Amazonas fez de que o Acre deveria pertencer àquele Estado. Pode passar, por gentileza, Pedro. Bem, então aí estão as 3 obras do Rui Barbosa. É só para que vocês possam anotar aí e futuramente ler. Essas obras estão disponíveis em PDF. Nela, o Rui Barbosa mostra que a questão do Acre foi uma causa amazonense. E a força argumentativa de Rui Barbosa foi tão grande que o Supremo não dignou-se a julgar, a dar o mérito. Pelo contrário, os autos do processo foram roubados, sumiu, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Tamanho era o medo de o processo ser julgado e dar ganho de causa oficial ao Amazonas. Então, mesmo diante desse emaranhado de fatos, os deputados constituintes de 1934 fizeram constar na Constituição que, de fato, o Acre deveria pertencer ao Amazonas, mas que, devido à impossibilidade de assim fazê-lo, o governo federal deveria indenizar o Amazonas. Pode passar para mim, por gentileza.
Pedro, pode passar. Então, aí o trecho da Constituição Federal de 1934, que diz: a União indenizará o Estado do Amazonas e Mato Grosso pelos prejuízos que foram advindos da incorporação do Acre. Então, pode passar, o Pedro. Pode passar, Pedro, por gentileza. Não, volta ao anterior, Pedro. Então, veja aí que a comissão que avaliaria o valor da indenização chegou ao seguinte numerário. Percebam que, dentro do cálculo do valor de que o Amazonas teria direito, consta os custos que ele teve com a Revolução Acreana. Então, há um documento oficial, nós temos aí que os debatedores nomeados para avaliar o quanto o Acre custaria, o quanto o Amazonas deveria receber de indenização, colocaram no cálculo os custos ou as despesas que esse Estado teve com a dita Revolução Acreana. Pode passar, Pedro. E na Constituição do Acre de 1962, nós temos um texto que muitos não leram, mas que, na época, 1962, foi pré-requisito para que ele fosse aprovado no Congresso Nacional, já que o Amazonas ainda disputava o recebimento das ditas indenizações. O governo federal fazia as indenizações de forma parcelada, de modo que ainda não havia sido totalmente pago. Então, os congressistas amazonenses, a bancada amazonense, fez pressão de modo que, na própria lei que elevou o território do Acre à categoria de Estado, faz menção a essa memória esquecida. A história oficial fez questão de silenciar, mas os documentos apontam para isso. Veja o trecho, leia comigo o trechinho que diz, que menciona, se dentre de 4 meses após a instalação da Assembleia não for promulgada a Constituição Estadual, o Estado do Acre ficará submetido automaticamente ao Estado do Amazonas. E lá embaixo diz: caberá à União o pagamento da importância que foi devidamente arbitrada como justa indenização ao Estado do Amazonas pela perda do Acre. Então, os documentos estão aí. Cabe a nós inserirmos na narrativa para realizarmos a dita revisão da história do Acre. Pedro, por gentileza. Pode passar. Então, toda a questão do Acre, ela teve o início quando Thaumaturgo de Azevedo, o líder brasileiro na comissão de demarcação das fronteiras entre o Brasil e a Bolívia, ele fez uma denúncia dizendo que, se o Brasil adotar a linha oblíqua como fronteira, olha o que ele diz: o Amazonas perderá o melhor do seu território. Então, veja que a identidade da região estava relacionada ao topônimo chamado Estado do Amazonas. Os documentos estão aí. Então, percebam que o Acre, da época, era o Rio Acre, sendo que esse Rio Acre era uma hidrografia municipalizada.
não é porque a boa parte da... algumas vezes o nome dos rios davam nome aos lugares, que isso pode ser levado à risca. Pelo contrário, né? O nome dos rios o Rio Acre ele fazia parte de um sistema hídrico municipal. E esse sistema hídrico estava submetido à comarca de Floriano Peixoto, que era um município do estado do Amazonas. Então, vejamos outros exemplos. Por gentileza, Pedro. Eu estou citando alguns documentos, mas no meu relatório de pós-doutoramento tem vários. Então, esse aí é um diário oficial onde mostra que o Acre, só que nos documentos oficiais tem Rio Acre, ele estava na jurisdição do município de Floriano Peixoto. Esse município é amazonense. Então, vejamos que é preciso a gente fazer uma análise do conceito de Acre do final do século XIX. Então, até julho de 1899, Acre era apenas o nome de um rio. Quando se falava os brasileiros do Acre, estavam se referindo aos brasileiros que residiam às margens do rio Acre. O Acre não era um topônimo, não era um nome próprio, identificatório de um lugar. Pelo contrário, esse rio Acre estava sempre relacionado a um outro topônimo, que no caso aqui desse documento era Floriano Peixoto. Somente quando Galvez transformou, quando eu falo Galvez, estou me referindo à história oficial que nomeia ele como o grande autor do Estado Independente do Acre. No entanto, as minhas pesquisas, e eu coloco isso no livro, apontam o Estado do Amazonas como o autor intelectual do Estado do Amazonas e coloca Galvez como um mero executor desse empreendimento. Bem, quando Galvez, entre aspas, proclamou o Estado Independente do Acre, ele criou o topônimo Acre. Foi da primeira vez que essa região, banhadas pelos afluentes do Purus, que envolvia não só o rio Acre, mas também o Iaco e outros afluentes, foi nomeado de Acre. Só que esse Acre era um país, melhor dizendo, tinha a pretensão de ser um país. Ele foi proclamado como país, no entanto, para ser um país, obviamente, precisa do reconhecimento internacional, coisa que não aconteceu. Então, do ponto de vista internacional, o Acre nunca foi país. Mas, levando em consideração os documentos, ele se considerava como tal. Então, a palavra Acre tem um sentido de topônimo a partir de então. Mas vejamos outros documentos. Depois eu volto nesse assunto do Galvez. Por gentileza, Pedro. Pode passar, Pedro. Por gentileza, Pedro, pode passar. Pedro? Pedro? Pedro?
Oi, professor, é porque eu não posso falar não, quando eu estiver passando os slides. Ah, ok. O senhor quer que eu pule para algum em específico? Sim, sim. Qual que o senhor quer? Não, é só dar sequência. Ah, Passa para o sim. outro. Ah, tá, ok, então. Tá bom. Esse. Anterior. 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 Isso. Então vejamos um outro documento que mostra como o Acre era pensado na época. Temos um documento do ministro das Relações Exteriores do Brasil, endereçado ao presidente da República, em maio de 1899. Nele consta: estabeleceu uma alfândega no Rio Acre, no lugar denominado Puerto Alonso. Então, Acre é nome de um rio vinculado a um topônimo, Puerto Alonso. Pode passar, por gentileza. Então, é bom a gente analisar essas coisas para evitar o anacronismo. É o mesmo problema, por exemplo, quando a gente pensa a, a história do Brasil e quer remeter o conceito de Brasil para 1500, na década, no período colonial. Uai, no período colonial não existia Brasil, mas a gente tem aquela tendência anacrônica de tentar compreender o passado com conceitos atuais dos quais na época nem existia. Então, a mesma coisa acontece com relação à história do Acre. O Acre, na época, era um rio. Então, veja aí no mapa o rio Acre. E eu demarquei aí para que fique evidente a região banhada pelo rio Acre. Essa região banhada pelo rio Acre estava sob a jurisdição de um município do estado do Amazonas. Era o estado do Amazonas que governava, que dava brasilidade a essa região. Ninguém migrava para a região achando que estava em outro país. Migrava-se para a região achando que era território brasileiro. Tanto é que, quando o discurso diz que lutavam por patriotismo, é porque defendiam o solo brasileiro. Mas convenhamos, a Constituição, a primeira Constituição da época, diz que todo o território nacional estava dividido entre os estados. Isso é o sentido da República. Pois bem, se todo o território nacional estava dividido entre estados e o estado que fazia fronteira com a Bolívia era o Amazonas, levando em consideração que eles lutavam para ser brasileiro, fica claro que a brasilidade da região que hoje a gente chama de Acre estava condicionada à amazonensidade dele. Porque não dava para pensar o Acre brasileiro sem estar vinculado a um Estado. Não dava. E dizer, levar para aquela época uma concepção de autonomia do Acre é anacronismo, porque nem sequer ideia de Acre como topônimo nós tínhamos na época. Então, é esse tipo de análise que eu tento fazer no decorrer desse meu trabalho. Por gentileza, pode passar, Pedro. Então, nós vamos perceber que todos os levantes ou movimentos de resistência à soberania boliviana na região foram praticados por líderes do governo do Amazonas e, no máximo dos casos, em colaboração com seringalista
locais, sendo que, quando eu falo seringalistas locais, eram aqueles seringalistas que residiam em território amazonense, banhado pelo rio Acre. Olha só, essa ideia de Acre. Vejam bem, quando eu falo que os processos de resistência foram feitos por amazonenses ou por pessoas residentes no Amazonas, é justamente porque o Acre, enquanto lugar, não existia. O Acre, na época, era um não-Acre, ou seja, não era um lugar, era o nome de um rio, sendo que esse rio era uma hidrografia que pertencia ao sistema hídrico de um município, que era amazonense. Então, os títulos fundiários eram concedidos nos cartórios do Amazonas. Então, o processo de resistência para defender as terras do Purus e daquelas banhadas pelo Rio Acre, como brasileiras, na verdade, ser brasileira era estar sob a jurisdição do Estado do Amazonas. Então, vejam aí que, se a gente for analisar todo o processo de colonização das terras que hoje a gente chama de Acre, foram incentivadas pelo Estado do Amazonas. Personalidades dos quais nós conhecemos, como José Rodrigues Cametá, Serafim Salgado, Manuel Urbano da Encarnação, todos eles eram nomeados pelo Estado do Amazonas para desbravar essa região. E levando em consideração que a região ia sendo colonizada, os municípios amazonenses iam estendendo as suas jurisdições conforme o progresso dessas migrações. Então, veja aí nos slides que, a priori, a região foi pensada como brasileira, isso é fundamental. A região que hoje nós conhecemos como Acre foi pensada como brasileira sem o topônimo Acre. Pelo contrário, eram topônimos ligados à identidade amazonense dele, como Lábrea, Antimari e Floriano Peixoto. E isso eu estou me referindo ao Purus, porque o Juruá, eles também eram administrados pelo Estado do Amazonas, só que com outros nomes. Por gentileza, Pedro, pode passar. Então, aí nós temos a ideia primordial. O Acre, o conceito de Acre atual, ele não pode ser levado para a época, já que o Acre, enquanto ente político brasileiro, só foi criado por decreto em 1904. O nome Acre, que dá nome às terras banhadas pelo Juruá e pelo Purus, só foi inventada como Acre em 1904. Antes, essa região era conhecida com diversos outros nomes, todos ligados ao estado do Amazonas. Tanto é que, quando uma carta era endereçada a algum morador que vivia às margens do rio Acre, a carta não tinha como endereço Acre, tinha como endereço, a depender da data, Antimari, Lábrea ou Floriano Peixoto, já que eram esses os lugares, os topônimos identificatórios daquela região. Então, isso é fundamental para que a gente possa compreender que aquelas terras foram defendidas como amazonenses. E a palavra Acre emergiu nessa história como mera conveniência, porque era conveniente para o Estado do Amazonas intensificar essa ideia de acreano. Por quê? Porque eles estavam cometendo crime, pô. O Brasil
já havia declarado apoio à Bolívia para que ela pudesse exercer soberania naquela região. Havia tratado internacional na época que, da forma como havia sido interpretado, dava o direito do Amazonas, ou perdão, o direito à Bolívia de exercer soberania naquela região. Então, interferir nisso causaria problemas judiciais ao Estado do Amazonas. Então, por isso que o Estado do Amazonas ele preferiu sumir da cena como protagonismo a priori e evidenciar até fomentar essa ideia de que eram os próprios moradores daquela região, apartados do Estado do Amazonas, que estavam fazendo aquele movimento contestatório. Mas sigamos, vamos lá. Pedro, pode passar. Como eu acredito que já estou avançado no horário, eu vou passar esse slide. Vai para outro. Então, Revolução Acriana é apenas uma etiqueta criada para dar nome aos eventos que ocorreram às margens do rio Acre, preferencialmente. Como é sabido, alguns conflitos liderados por Plácido de Castro foram um pouco além das margens do rio Acre, mas nunca chegou ao Juruá, por exemplo. Então, quando se fala Revolução Acriana é porque os principais fenômenos ou principais atos de resistência à soberania boliviana ocorreram às margens do rio Acre. Mas os atos de resistência propriamente ditos não ultrapassaram as terras banhadas pelo Purus. Então, é uma leitura puruocêntrica, já que exclui todo o Juruá. Isso é interessante. Então, nós vamos ver que os 4 principais fatos de resistência foram protagonizados por líderes do governo do Amazonas e, no máximo, como é no caso de Plácido de Castro, que ele foi o líder militar, mas do movimento contestatório vitorioso, entre aspas, mas que a direção de tudo estava nas mãos da junta revolucionária, que era composta por servidores públicos do estado do Amazonas, como é o caso de Rodrigo de Carvalho. Bem, pode passar. Então, veja que alguns livros, na época, mostram bem claro a interferência do estado do Amazonas na dita Revolução Acriana. Pode passar. O próprio governador da época, Silvério Neri, fala que quem fez a revolução foram os amazonenses. Veja que na mensagem oficial do governador ao Congresso Estadual, ele diz que o Acre foi incorporado ao Brasil por conta dos compatriotas amazonenses. Pode passar. Então, aqui nós temos pelo menos 2 eventos que foram atos de resistência ao governo boliviano, dos quais a história oficial não conta, mas eu trago aqui para vocês, que foram fatos estritamente amazonenses, já que foram protagonizados pelo prefeito de Floriano Peixoto, da época. Né? Pode passar, Pedro. Depois esse slide vai ficar disponível, o tempo já avançou um pouco, eu não vou me ater a eles. Pode passar, por gentileza. Então, quando
oficialmente, os bolivianos, eles fundam a alfândega às margens do Rio Acre em janeiro de 1899, quem foram os responsáveis por resistir a essa soberania? Nós temos que foram autoridades amazonenses, o superintendente de Floriano Peixoto, o seu secretário, que era José de Carvalho, e o juiz de direito da comarca na época. Né? Então, trago aqui algumas das muitas citações que comprovam isso. Pode passar, por gentileza. Então, o documento oficial apresentado ao intendente boliviano por José de Carvalho diz o seguinte: intimo-vos que imediatamente façais ciente que as autoridades do Estado do Amazonas estão firmemente resolvidas a fazer cessar o abuso que estão praticando. Ou seja, quem faz a resistência à soberania boliviana na dita primeira insurreição acreana foram as autoridades do Estado do Amazonas. Pode passar, por gentileza. Então, um outro trecho da intimação que foi entregue às autoridades bolivianas em Porto Alonso diz bem claro: o povo e os poderes políticos deste estado, ou seja, o Amazonas, têm sido por demais tolerantes. Estais intimado a retirardes o vosso governo desse território o mais breve possível, porque esta é a vontade geral do povo deste município. Qual município? O de Floriano Peixoto. Então, foi uma resistência amazonense à soberania boliviana naquele território que era considerado brasileiro, portanto, amazonense. Pode passar, por gentileza. Então, veja que quando os bolivianos são expulsos de Puerto Alonso, logo em seguida é feito um inventário do que os bolivianos tinham naquela intendência. E é escrito uma ata. E essa ata, na época, diz que, aos 3 dias do mês de maio do ano de 1899, pelas 9 da manhã, neste lugar, Caquetá, olha o topônimo, que fica no Rio Acre, olha o nome Rio aí, o Acre, no estado do Amazonas. Acre, Rio Acre, estado do Amazonas. É isso que falta para a história oficial entender, que o Acre, na época, era um rio que ficava no estado do Amazonas. Pode passar de novo. Por gentileza, Pedro, pode passar. O Pedro, eu não estou vendo os slides. Eu não estou vendo os slides, Pedro. Bem, mesmo sem ver os slides... Professor. Oi. Minha internet caiu, sem querer. E aí, agora? Não, eu vou projetá-los aqui de novo. É porque caiu Mas aqui. está ao vivo. Sim. Tá. Então, com relação ao Estado independente do Acre, inúmeros são os documentos que comprovam o patrocínio do Estado do Amazonas a esse intento. Era conveniente a figura de Galvez por ele ser um espanhol, porque tirava do Amazonas a responsabilidade penal e jurídica dos feitos. Então, veja que José de Carvalho foi processado por lesa pátria, por encabeçar o que ficou conhecido como primeira insurreição acreana. Então, o Estado do Amazonas, ele procurava, está dando retorno, Pedro, procurava evitar esse envolvimento aberto com os fatos que ocorriam às margens do Rio Acre.
Está dando retorno. Então, temos inúmeros documentos e trechos de livros que comprovam esse envolvimento do Estado do Amazonas com Galvez, inclusive notas promissórias do Estado do Amazonas pagando Galvez pelo intento da proclamação do Estado independente do Acre. No livro, eu cito as fontes. Pode passar, por gentileza. Isso. O anterior. Veja que o próprio José de Carvalho, na dita primeira insurreição acreana, ele mostra que o Estado, o Estado independente do Acre, custou ao Estado do Amazonas 1.200 contos. E inúmeras outras provas de que a ideia era tornar o Acre um país para que depois fosse incorporado ao Brasil e depois ser anexado ao Brasil e incorporado ao Estado do Amazonas. Esse era o projeto por trás do Estado independente do Acre. Pode passar. Já estou terminando. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso. Um fato interessante na historiografia oficial é quando há uma preferência em utilizar a expedição dos poetas em contrapartida à ideia de expedição Floriano Peixoto. Nós vemos que um outro movimento de contestação à soberania brasileira, a historiografia batizou, a historiografia acreana, batizou como expedição dos poetas. Segundo a tradição diz, é porque era composta por literatos. Tudo bem. Mas por que a preferência pela expedição dos poetas? Já que, oficialmente, ela era a expedição Floriano Peixoto. Fica evidente que a historiografia acreana, na tentativa de apagar a participação do Amazonas, divulgou o nome Expedição dos Poetas. Por quê? Porque a Expedição Floriano Peixoto fazia referência ao município amazonense, já que o objetivo era proteger e salvaguardar o território do município de Floriano Peixoto. Não se defendia o Acre, se defendia o território municipal amazonense chamado Floriano Peixoto. E por isso a expedição foi chamada Expedição Floriano Peixoto, porque o objetivo dela era proteger e salvaguardar a brasilidade daquele território que era amazonense. Pode passar, por gentileza, Pedro. Então, depois, quando vocês tiverem algum tempo, dê uma lida nesse livro. O autor coloca inúmeros documentos e principalmente matéria de jornais referentes a isso, essa relação do Amazonas com o Acre. Eu vou passar porque eu já praticamente extrapolei meu tempo aqui. Pode passar, Pedro. Nesse livro, temos inúmeros documentos, cartas e etc. Rodrigo Carvalho foi um dos principais líderes da dita Revolução Acreana. Fez parte da junta revolucionária desde o início e ele era um membro, um funcionário público do Estado do Amazonas. Então, nós temos inúmeras cartas trocadas entre ele e o Estado do Amazonas, mencionando que o Acre havia de ser amazonense. Ou seja, o projeto basilar da dita Revolução Acreana era tornar o Acre, tornar o Acre para que ele pudesse...
para que ele pudesse continuar sendo amazonense. Então, veja só alguns trechos que eu selecionei aqui, né? O Acre há de ser amazonense. Hei de fazer o Acre ser do Brasil, portanto, amazonense. Eis alguns trechinhos que mostram o caráter amazonense da dita Revolução Acreana. Pode passar, Pedro. Então, mais um documento que mostra o estado do Amazonas enviando soldados para fazer a revolução. Então, a história oficial diz que a Revolução Acreana foi um processo endógeno, feito pelos próprios moradores da região, desvinculado de qualquer interesse estadual do Amazonas. O certo é que o estado do Amazonas foi o grande financiador da Revolução e era o que mais tinha a perder nessa situação. Porque os comerciantes pagavam impostos ao estado do Amazonas. O máximo que poderia ocorrer é eles estarem pagando agora impostos à Bolívia, né? Os seringalistas também pagavam impostos. Então, a situação deles não ia mudar tanto, já que os impostos, ao invés de pagar... A diferença é que, ao invés de pagar para o Brasil, agora pagaria para a Bolívia. E pelo pouco de tempo que a Bolívia administrou a região, não houve tentativas de anulação dos títulos fundiários, que era o temor constante dos seringalistas, e, pelo contrário, o percentual de impostos cobrado diminuiu. Então, veja que quem mais tinha a perder com a bolivianização do Acre era o estado do Amazonas, sendo que o brasileiro que morava na região do Acre, do Rio Acre, não perderia sua nacionalidade brasileira caso o Acre fosse boliviano, a região do atual Acre fosse boliviana. O máximo que aconteceria é que eles seriam estrangeiros, ou seja, brasileiros morando na Bolívia. Pode passar. Então, diversos trechos aqui mostram que o próprio Plácido de Castro ele faz menção da ajuda que o estado do Amazonas deu ao movimento armado liderado por ele. Então, isso está no livro escrito pelo próprio irmão do Castro, mas esses trechos aqui foram escritos de próprio punho, que estão lá nos apontamentos de Plácido de Castro. Pode passar, Pedro. Então, nesse documento fica claro que Plácido de Castro ele só foi eleito presidente do Estado Independente do Acre em janeiro de 1903, porque o governador foi convencido de que Plácido de Castro não criaria obstáculos ao projeto da própria Revolução, que era tornar o Acre, ou melhor dizendo, as terras banhadas pelo rio Acre, amazonenses. Então, veja que Rodrigo de Carvalho convence o governador dizendo, combinei com os oficiais em aclamarmos o Plácido como governador. Só assim teremos o Acre Brasil e, com certeza, amazonense. Veja só. E lá em cima diz que Plácido é indiferente que esse território seja amazonense. Pode passar, o Pedro. Bem, eu vou encerrando aqui minha palestra, porque já acredito que já ultrapassei o tempo, mas a pergunta que vem à tona é: por que será, então, que o estado do Amazonas ele simulou a sua própria participação e não deixou isso claro em documentos, etc. Ora, se a gente levar em consideração que o governador Ramalho Júnior
ele havia assumido o governo por meio de um golpe, e estava numa situação de legitimidade muito delicada, então era de supor que ele não iria se envolver abertamente numa situação que ia de encontro a atos oficiais do governo federal. O governo federal já havia se declarado oficialmente favorável à criação da alfândega boliviana em Puerto Alonso. Então, o governador Ramalho Júnior, ele financiou e contribuiu e ajudou todo o movimento armado, mas dissimuladamente, porque temia que o governo federal intervisse na sua condição como governador. Ele era vice-governador da época e quando o governador mesmo viajou, ele falsificou um documento dizendo que o governador havia viajado e que ele havia abdicado de ser governador. Então, ele assumiu o governo de uma forma ilegal. Quando o governador propriamente dito soube do ocorrido, ele denunciou dizendo que o documento era falso. Enfim, o certo é que o Ramalho Júnior permaneceu no governo de uma forma bem delicada e tudo isso favoreceu com que o estado do Amazonas não se envolvesse assim tão abertamente com a chamada questão do Acre. Então, era politicamente estratégico para o Amazonas fazer pensar que, naquela época, o levante fora feito pelos próprios moradores da chamada... os próprios moradores que residiam às margens do rio Acre. Por isso, Revolução Acreana. Enfim. Ô, Pedro, eu acho que eu esgotei meu tempo. Pode tirar o slide e voltar? Oi, professor. Pode tirar o slide? Sim. Por gentileza. Eu acredito que meu tempo já estourou, não é isso? Já, o seu tempo já passou um pouquinho. Então, eu vou me dar por satisfeito, lembrando que isso faz parte de um processo de revisão da história do Acre. Não quer dizer que eu esteja com a razão, mas que são fatos lastreados em documentos e que devem sim ser discutidos na academia, principalmente nas disciplinas de história do Acre. A gente não pode deixar esse tipo de debate à margem, já que os documentos, as evidências, os testemunhos são muito, muito fortes e contrapõem a essa ideia envaidecedora da história do Acre, que coloca o acreano como heróico e patriótico o tempo inteiro. Muito obrigado. Professor, a gente tem algumas perguntas aqui. A gente não vai poder fazer todas, a gente vai fazer só algumas aqui. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui pela pergunta do professor Armstrong. Ele faz a seguinte pergunta: parabéns pelas pesquisas e pela live. Ele agradece, né? E ele faz a seguinte pergunta: a revisita aos documentos ou acervos em que figuravam aspectos da disputa pela anexação do Acre ao Brasil feita por você, considerou os aspectos ideológicos presentes no fábrico desses documentos ou organização desses arquivos e acervos? Ele complementa: tendo em vista que diferentes posições políticas no Acre tomaram para si os mesmos heróis e eventos, não seria necessário questionar não apenas o discurso, mas também a ordem discursiva? Sim, obviamente que sim. Os documentos, eles refletem a visão de mundo do vencedor, nesse caso, dos próprios acreanos. E há uma raridade de documentação com relação a visões outras, que não seja a dos próprios acreanos. E quando eu falo acreanos, na verdade, é da elite acreana,
que se comprometeu com o projeto de autonomia do Acre. Então, essa visão da autonomia acriana, ela perpassa esses documentos, e principalmente no que o professor Arno falou, na organização dos acervos. A gente não tem, por exemplo, aqui no Acre, a documentação do Estado Independente de Galvez. A gente não tem aqui no Acre, por exemplo, os documentos referentes às negociações que antecederam a assinatura do Tratado de Petrópolis. Então, há uma raridade de documentações que seriam fundamentais para compreendermos o Acre. E essa organização do acervo, ela foi propositalmente construída de forma a manter certos silenciamentos que favorecem essa ideia apoteótica de povo acriano. É isso. A gente tem aqui, professor, outra pergunta. Essa é bem simples, é do Danilo Nascimento. Ele faz a seguinte pergunta: como romper com esse discurso histórico no Acre? É porque faltou o no Acre aqui. Então, eu tenho feito a minha parte. Só que todo o processo de revisão ele não tem uma aceitação imediata nem nos próprios círculos acadêmicos. Por exemplo, os livros que eu escrevo, nenhum deles estão, pelo que eu sei atualmente, no projeto político-pedagógico do curso de História. Então, até mesmo eu, que sou professor da casa, não tenho meus livros divulgados nos cursos. A não ser, se eu não me engano, tem só a minha dissertação de mestrado. Então, eu estou produzindo uma gama de livros, já estou no meu 10º, livros de história do Acre, tem outros de poesia, e sendo que esses livros não chegam até o acadêmico de história. Se não chegam até o acadêmico, talvez até pelo fato do professor não ler os meus livros, o professor da disciplina, talvez é uma hipótese, não sei. Imagine se essas minhas ideias vão chegar até os alunos da escola fundamental. Então, assim como Buarque de Holanda e outros autores do Brasil que intentaram fazer essa revisão, por exemplo, da história do Brasil, e teve maior dificuldade de ter aceitabilidade na época, porque o lusitanismo na historiografia brasileira era muito grande, e quando ele escreveu aquele livro Raízes do Brasil, foi um impacto, mas só teve uma aceitação anos depois. Então, acredito que o que podemos fazer é continuar com essa postura de crítica e fazer com que essa gama de textos, não só meus, mas de tantos outros professores que vão de encontro a essa ortodoxia epopeica da história do Acre, cheguem até os alunos, os acadêmicos, que são os futuros pesquisadores. Eu, quando fiz a minha dissertação de doutorado na área de História, eu vasculhei todas as dissertações e teses, por exemplo, sobre o Acre, e ficou patente que até nas teses de doutorado, alguns dos professores mantêm essa narrativa apoteótica da grandeza do povo acriano. Então, é complicado, mas a gente tem que fazer essa revisitação das fontes primárias. Não é ler Plácido de Castro a partir de Craveiro Costa, é ler Plácido de Castro a partir do que ele mesmo escreveu e do contexto histórico da época. É assim que a gente tenta revisitar as fontes primárias e dar novos sentidos baseados em novas abordagens. Mas sou incisivo em dizer, os textos têm que ser debatidos pelos professores em sala de aula. E aí tem que deixar de lado as vaidades, os egos, etc., que às vezes rodeia a nossa academia, porque foi produzido por professor fulano de tal, não vamos colocar ele aqui no projeto político-pedagógico, não. Então, eu tenho inúmeros livros, eu gostaria muito que eles fossem incluídos, por exemplo, no projeto político-pedagógico do curso de História. Eles não foram. Aí eu só tenho a pensar duas coisas. Eles não são dignos, eles não estão à altura, ou existe algum tipo de força maior que impede
que esses livros cheguem até vocês, os alunos. Era isso. A gente tem outra pergunta aqui, professor, do Nesseil de Andrade. Ele faz a seguinte pergunta: de que forma o professor poderá levar essas revisões ao ensino básico, considerando que estamos atrelados às amarras do currículo, que prioriza a versão do discurso da chamada história oficial? Então, essa é uma pergunta que a gente faz também com relação à história do Brasil, com relação à história mundial. Por exemplo, quando a gente trabalha os fatos que aconteceram na Europa durante o século XV ao XVIII com uma etiqueta chamada Idade Moderna, a gente está fazendo e reproduzindo esse discurso eurocêntrico dentro da academia. O ensino de história precisa ser revisado, e não é só a do Acre, né? Nós vemos que muitos dos fatos eles são ainda compreendidos com etiquetas equivocadas, do tipo Revolução das Luzes. Pô, como é que a gente pode tratar uma carnificina como apologia da razão, que foi a dita Revolução Francesa? A gente coloca etiquetas e ensina etiquetas como se fosse a história propriamente dita. Então, como trabalhar isso em sala de aula tem que fazer um esforço gigantesco, porque o material didático não contribui para isso, a história oficial não contribui para isso, setores culturais do Acre não contribuem para isso, instituições do tipo Fundação Elias Mansur, Departamento de Patrimônio Histórico, não contribui para isso, Secretaria de Comunicação do Estado do Acre não contribui para isso, porque todas as datas festivas vem aquela mesma propagação da narrativa epopeica do Acre, e a gente fica quase que desarmado, porque os poucos trabalhos científicos que se contrapõem a essa visão são interditados, silenciados e não ganham visibilidade. Digo isso porque já publiquei diversos livros e a UFAC, por exemplo, o site da UFAC, por exemplo, ele, no máximo, colocou lá um dos meus livros. Eu estou citando só um exemplo. Se a instituição a qual eu pertenço não tem a delicadeza de divulgar, imagino o que acontece fora da instituição ao qual eu trabalho. Muitas das vezes eu sou conhecido até como professor meio que herege, já que eu fico contestando a história oficial e, como eu sou minoria, eu sou criticado, obviamente. E assim será criticado todo aquele que assumir essa postura diante desse Golias que é a narrativa oficial. É isso. A gente tem mais uma pergunta aqui, professor, da Rosa Ridal. Ela faz a seguinte pergunta: professor, a história oficial diz que o Acre lutou para ser brasileiro. Todo ano isso é dito pelos jornais acrianos, a história dos grandes heróis. Alguns trabalhos acadêmicos falam da falta de instabilidade política e econômica para pleitear a posse da região. Gostaria que discutisse as condições da Bolívia durante essa tentativa de posse. A Bolívia era um país arrasado. A Bolívia é um país que mais instabilidade política tinha na época. Os soldados bolivianos na região de Puerto Alonso eram os maltrapilhos. Não chegavam a 400 soldados, passavam fome. Nenhuma vez que a Bolívia disputou território com seus países fronteiriços, ele saiu vencedor, perdeu todas as suas disputas. Então, o país chamado Bolívia era um país arrasado na época. Portanto, não houve patriotismo algum de pisar em um cão morto. Não houve, já que até dificuldades tinha a Bolívia de chegar até a região do Rio Acre, por conta dos altiplanos. No caso do Brasil, não havia
uma geografia favorável à migração. Já por conta dos bolivianos, não. As montanhas, os altiplanos dificultavam a migração dos bolivianos para a região. Então, juntando tudo isso, nós percebemos que não houve esse patriotismo, esse heroísmo, melhor dizendo, da qual a história oficial diz, porque não há heroísmo em pisar em um cão morto. Tanto é que a fragilidade boliviana era tão grande, e eles mesmos se davam conta disso, que eles, para manter sua soberania na região, teve que pedir ajuda internacional. Daí surge a ideia do Bolivian Syndicate. E quanto à ideia de heroísmo do povo acriano, essa ideia do patriotismo, eu indico o meu livro aqui, chamado Acrianidade e Comemorações Cívicas. Então, nesse livro eu mostro por que essa ideia de patriotismo acriano, ela não tem fundamentação histórica. A explicação, ela se estenderia um pouco nessa live, mas eu aproveito a oportunidade para dizer que o patriotismo é um fenômeno urbano. Patriotismo é um fenômeno vinculado às elites letradas. Patriotismo ficou evidente no Brasil apenas a partir da década de 20, do século 20. Uma prova disso, por exemplo, é que na Guerra do Paraguai, quando se resolveu montar o exército de civis, os patriotas que foram à guerra foram os escravos. Então, essa ideia de patriotismo de Brasil, num período em que nem a nacionalidade brasileira estava firmada, é um equívoco. Dizer que lutou para ser brasileiro, se a ideia de Brasil, no final do século XIX, nem sequer estava formada. Então, é um anacronismo pensar que nordestinos, expatriados do próprio Brasil, já que o Brasil negou a qualquer tipo de assistência a eles no período da seca, eles saíram, migraram justamente por falta desse Brasil. Chegou a Amazônia, nesse inferno verde, a maioria morreram pelo meio do caminho, os que sobreviveram ficaram isolados na floresta, e submetido às relações de trabalhos servis, como esse seringueiro, analfabeto, sem acesso algum às teorias liberais, conseguiram desenvolver sentimento de brasilidade ao ponto de arriscar sua vida por um Brasil que fez questão de expatriá-los dentro da sua própria pátria. É um anacronismo sem tamanho. Isso tudo eu explico lá no livro. Dizer que lutaram para ser brasileiro, isso não tem fundamento algum. Acontece que esse foi o discurso retórico que eles, a elite amazonense, fizeram constar nos documentos, até como uma forma de se livrarem das consequências penais na época. Porque se eles fossem julgados pelo Código Penal da época em vigor, muitos deles seriam qualificados como criminosos. Então, o patriotismo foi uma espécie de fetiche colocados no documentos para justificar. Não, fizemos isso, mas foi por amor à pátria. É aquela velha história de colocar justificativas nobres para atitudes que muitas das vezes são desabonadoras. É isso. A gente tem aqui, professor, a pergunta da professora Bianca Albuquerque, que ela faz a seguinte pergunta. Gostaria que o professor Eduardo falasse da ação movida pelo Estado do Amazonas, tendo como advogado Rui Barbosa, por indenizações pelos gastos com a dita revolução. Esse tema foi o tema principal do qual eu elaborei meu projeto de pesquisa pós-doutoral. Então, em 1905, o Rui Barbosa ingressa com um processo de reivindicação de território. Esse processo passou por inúmeros
procuradores da República, e ele nunca chegou a ser, de fato, julgado, por inúmeros motivos, dos quais eu explico no livro, na minha dissertação, na minha tese. O certo é que Barão do Rio Branco morreu, Rui Barbosa morreu, os juízes morreram e o caso não foi julgado. E o que é pior, na década de 50, toda a documentação foi extraviada, de modo que impossibilitou para sempre esse julgamento. Então, o que nós temos é que a Constituição de 1934 deu direito ao Estado do Amazonas a receber indenização. Então, a partir daí, o Estado do Amazonas não mais disputou a incorporação do Acre, mas a indenização pela perda do Acre. E, no decorrer da minha tese pós-doutoral, eu mostro os documentos que comprovam que o governo federal foi indenizando ao Estado do Amazonas aos poucos. E até que chegou na década de 60, o Estado do Amazonas reivindicou o pagamento total da indenização e houve uma reviravolta nesse entendimento, já que o consultor, na época, o consultor-geral da República, ele encontrou certos vícios no processo e deu um parecer de que o governo federal não só deveria parar de indenizar, como também deveria exigir todo o dinheiro que havia já passado para o estado do Amazonas. Então, isso é uma história interessantíssima que envolve o Acre, mas que até então estava silenciado, motivo pelo qual demorei 2 anos para escrever, e ela não está totalmente escrita, porque o meu prazo na UFAM havia terminado, eu já tinha concluído passado 2 anos, então, agora em agosto, inclusive, foi o momento em que eu tive que enviar o meu trabalho para a equipe da UFAM. Então, não tive mais tempo, mas teria muitas outras coisas a pesquisar sobre o assunto. Mas eu não tive fôlego. Então, é isso. A gente tem mais 2 perguntas aqui, professor. Se eu puder fazer um pouco assim rápido, dá para a gente responder as 2 ainda. Vamos lá. No caso é da Ana Oliveira, que ela faz a seguinte pergunta. Ela quer que o senhor explique novamente quais seriam as vantagens da anexação do Acre no estado do Amazonas no período discutido. E a outra, que é a última no caso, que é a da Karina Cordeiro, que ela faz a seguinte pergunta. Ao analisarmos tais documentos referentes à vertente do estado do Amazonas, não estaríamos efetivando também assimilações positivistas, já que sabemos a intenção que os norteiam? E assim a gente encerra as perguntas. Tá bom. Então, vamos lá. Vou tentar ser breve na resposta. Quais eram as vantagens de incorporar o Acre? O Acre, na época, era o maior reservatório de ervas brasilienses do mundo. Os seringais do Amazonas já haviam sido explorados e de modo que já estavam se esgotando. E o Acre, apesar de ainda não ser, na época, o maior produtor de borracha, mas tinha o maior reservatório de seringueiras. Então, era estratégico para qualquer um ter acesso a essas terras, sendo que o estado do Amazonas lucrava com a tributação, com a cobrança de impostos, que chegavam até 23% do que era exportado nas casas exportadoras, que eram todas inglesas. Então, lembrando que a economia gumífera, na época, chegou a representar a segunda maior atividade econômica do Brasil, perdendo só para o café, daí a importância do Acre, já que o Acre era o segundo maior produto exportado pelo Brasil na época.
Havia um interesse econômico nisso, que perpassou toda a Revolução Acreana e que também perpassou o processo que o Estado do Amazonas abriu para reivindicar o Acre. Então é isso. Com relação ao Amazonas, essa visão que eu posso me referir, que é essa revisão da história que tira do centro o Acre, ou seja, essa visão acreanocêntrica da história do Acre, ela é desfocada de modo a ter uma visão regional que envolve o Amazonas também. A depender da forma como a escrita da história é feita, obviamente ela pode ser, sim, positivista. Isso não depende tanto das fontes, mas a forma como o historiador aborda os documentos. Como eu falei para vocês, na época o positivismo era o modelo científico de se fazer história. A escola dos análises ela só veio criar impacto aqui no Brasil na década de 50, sendo que na Europa ela só foi criada, como todos sabem, em 1929. Então, essa história-problema, da qual a École dos Análises tanto defende, só veio tardiamente aqui no Brasil. E fazer a história de forma acadêmica é levar em consideração a teoria da história, já que o historiador ele aborda os fatos com binóculos teóricos também. Então, a questão não é o posicionamento teórico que o historiador adota, e sim um compromisso ideológico que ele tem com as classes dominantes e o compromisso que ele tem em manter a ideologia acreanista na entrelinhas da história do Acre. É isso. Obrigado. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação. Sua palestra foi excelente. Obrigado também a todos que ficaram até aqui, né, participaram conosco, né? Só tenho a agradecer a todos, né, em nome do nosso curso. E se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, professor, ainda falta uns 8 minutos. Eu só quero agradecer. Fui pego meio de surpresa ontem à noite por Pedro. Eu não estava lembrado dessa palestra. Quando ele falou, olha, vamos fazer um teste ontem, eu disse, caramba, teste de quê? Um vídeo chamado, eu disse, para que isso? Não, só a palestra que vai ter amanhã. Tem como adiar isso não? Eu não lembrava disso. Então, tudo foi meio que improviso, eu fiz esse slide ontem à noite, mas eu só quero agradecer. A história do Acre é um campo aberto de possibilidades, e a academia, a UFAC, principalmente, tem uma função enorme nessa revisitação às fontes. Eu sou apenas mais um. A academia ela é formada por ilustres e inúmeros outros professores que têm competência, às vezes até mais do que eu, para fazer isso. E eles fazem. E aqui estamos nós, juntos, tentando reescrever a história. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, né, a todos. E lembrando que dia 26 desse mês teremos a próxima live, né, com o professor Ulisses James, né, que vai ter como tema a encruzilhada do rock, politização e indústria cultural no panorama dos anos 1960. Então, só lembrando mesmo, né, a todos e agradecer, né? Muito obrigado. Até mais, pessoal.